Meus irmãos, nós vamos ler no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículos 7 e 8. Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículos 7 e 8. Esse é um dos textos da Bíblia que traz um grande milagre na vida de Pedro. Diz assim a palavra do Senhor: Eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro na ilharga, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas alparcas. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: lança às costas a tua capa e segue-me. Esse é um registro histórico, início ali, do primeiro século da era cristã, eventos pós-ressurreição de Cristo, o evangelho sendo pregado e a igreja sendo perseguida pelos próprios judeus, porque eles consideravam o cristianismo uma seita. Tiago havia sido morto, a espada, Tiago, irmão de João, aquele da música Pedro, Tiago e João no barquinho, aquele Tiago ali, morreu, a espada, e o rei Herodes, Agripa, político, viu que aquilo agradou o povo judeu, então ele deu ordem para que Pedro fosse preso. E assim aconteceu, ele estava aguardando chegar o dia dos pães asmos para fazer um julgamento ali, e quem sabe dar mais um espetáculo público ali, assassinando mais um cristão e fazendo uma festa, um alvoroço com isso aí. E Pedro então, que viveu, irmãos, muitas experiências assim. Eu leio a Bíblia e, é claro, a gente escuta pregadores, eu escuto pregadores desde a minha adolescência, quando eu aceitei Jesus, e às vezes é fácil alguém tomar algum personagem bíblico e usar essa pessoa como exemplo negativo, talvez até falar mal dessa pessoa, enfim. Eu olho para alguns homens de Deus, como Pedro, que negou Jesus, conforme o próprio Jesus havia profetizado ali, não tinha como Pedro fazer diferente. Jesus falou assim, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Pronto, Jesus liberou a palavra, não tinha outro jeito. Ele conhecia o coração de Pedro, ele sabia exatamente aquilo que iria acontecer. Então Pedro, ele passou por inúmeras situações. Deus abençoe a Priscila. Onde ele teve a iniciativa, por assim dizer, ele era o primeiro, a se colocar à disposição. Ele era o primeiro a tomar a palavra. Um dia Jesus pregando, estava meio forte o sermão, acho que está em João capítulo 6, o povo começou a raliar, embora, ficou só os 12, Jesus, vocês não vão também não? E Pedro falou assim, Senhor, para quem iremos nós? Só tu tens palavra de vida eterna. Um dia Pedro, ali na última ceia, junto com os discípulos assim, viu-se uma bacia com água, viu-se uma toalha, mas nenhum criado, para lavar os pés do povo. Era um serviço de um menor, assim, um menor, nem que não fosse de idade, mas uma pessoa que enfim,
tocou aquele serviço para ele fazer, o último da fila, né? E viu aquela bacia, aquele pano ali, talvez os discípulos começaram a pensar, opa, quem vai lavar o pé de quem aqui? E de repente Jesus se posiciona, pega aquela toalha, pega aquela bacia, se dirige primeiro a Pedro, e Pedro fala assim, não senhor, o senhor não vai lavar o meu pé de maneira nenhuma. Jesus falou assim, se eu não lavar o seu pé, você não tem parte comigo. Aí Pedro falou, opa senhor, então lava o corpo inteiro. Aí Jesus falou, você não precisa, porque vocês já são lavados, já são limpos pela palavra. Então Pedro, ele sempre tinha aquela posição, e ele era capaz de mudar de ideia, né? Ele era capaz de se arrepender, de voltar atrás. Quando ele diz assim para Jesus, Jesus fala para ele, Pedro, nessa noite, antes que o galo cante, 3 vezes você vai me negar. Jesus fala para ele assim, Pedro fala para Jesus, acho que foi antes disso, né? Pedro falou para Jesus, esqueci o contexto do diálogo, mas Pedro falou para Jesus, Jesus, eu vou te seguir até a morte, não tem nada que me faz deixar de seguir, até a morte eu estou com o Senhor. Aí Jesus falou para ele assim, ó, essa noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Aí o que acontece? Chega o Getsemane, Jesus se vestia igual a todo mundo, não tinha como alguém, né, ele não andava com a veste, com um manto diferente dos outros, ele se vestia como um judeu, ali com o nível de vida de um carpinteiro, se misturava no meio do povo. Lembra quando ele expulsou os demônios do Gadareno, e os demônios entraram naquela manada, e eles queriam matar Jesus, Jesus passou pelo meio da multidão, e ninguém conseguiu reconhecê-lo, encontrá-lo, enfim. Então houve uma denúncia contra Jesus, eles precisavam prendê-lo, mas precisavam reconhecê-lo, e falaram para Judas, como é que nós vamos saber quem é? Aí Judas falou assim, aquele em quem eu beijar o rosto, esse é aqueles a quem vocês estão procurando. Então Pedro foi, deu um beijo lá no rosto de Jesus, aparecem a guarda pretoriana lá, sei lá, os soldados para prender Jesus, e Jesus fala assim, a quem buscais? E os soldados caem. Irmãos, que cena, que coisa, como eu não tenho muita vontade de viver a vida fora do tempo que eu estou vivendo, não. Eu creio que Deus tem um propósito para a minha vida, hoje, nesse tempo. Mas se tem uma das cenas que eu gostaria de ver e estar presente, seria muito ruim, né, para aqueles que estavam do lado de Jesus ali, porque todo mundo teve que correr. Mas quando a guarda romana chega e fala assim, chega lá, antes de falar nada, Jesus fala assim, a quem buscais? E os guardas caem. Aquele monte de soldado, com armadura ali, sei lá, com a indumentária pelo menos ali, escudo, espada, e levanta todo mundo, e Jesus fala, quem buscais? Cai todo mundo de novo. Aí Jesus deixa, só para mostrar o poder dele, Jesus não fala mais isso, né? Aí eles quando vão prender Jesus, Pedro cumpriu a palavra dele, quando ele disse assim, ó, eu vou contigo até a morte. Porque Pedro arrumou uma espada ali, alguns dizem que por ser zelote, ele já andava com a espada, né? Não sei, talvez, não sei se Jesus ia permitir que ele andasse armado ou não, isso é outro discurso, é outro debate, é outra conversa. Mas ele era, segundo o que dizem, zelote, e os zelotes tinham esse pensamento mais revolucionista e tal, essa coisa. Ele arrumou uma espada ali, e ele feriu o servo de Malco. Ele deu uma espadada, e a espada passou assim, cortou a orelha do rapaz, do servo de Malco. Ou Pedro era muito bom de pontaria, e ele falou assim, eu vou mirar só para cortar a orelha, no escuro, naquele ânimo todo, ou ele mirou no meio da cabeça do camarada e errou. Eu acho que ele mirou no meio da cabeça do camarada para matar, e errou. Ele começou uma guerra, uma batalha pessoal ali. Não, ninguém vai levar Jesus daqui. Só que ele começou com a arma errada, né? Ele começou com a espada. Jesus falou, Pedro, guarda isso aí, para com isso. Catou a orelha do rapaz no chão, deu uma limpada ali, com minha conta, colocou ela no lugar ali, tirou a mão, a orelha estava coladinha. Jesus falou, está tudo certo, está tudo arrumadinho, a orelha do rapaz está aí, não precisa ter confusão. Mas Pedro assumiu ali mais uma vez a linha de frente.
Só que quando esses acontecimentos acontecem, Jesus morre, embora tenha ressuscitado, eu acredito que entre os varões galileus, Pedro devia estar ali, vendo Jesus ascender aos céus. Mas, é claro, né? Quem de nós não cansa? Chega um momento que a gente cansa. E parece que Herodes pegou Pedro num momento que ele estava meio cansado já. E jogou ele numa prisão. Se as nossas prisões, que nós conhecemos, pelo menos no Brasil, não vou falar desses lugares igual a Indonésia, Tailândia, que, enfim, que a gente não sabe direito como é que funciona lá, pode ser até melhor do que aqui, né? Mas assim, aqui já é ruim, horrível, o estado em que as pessoas vivem. Pensa a insalubridade, pensa, não é, a umidade do lugar, pensa o mau cheiro, pensa. Pedro foi lançado ali numa prisão, e ao que tudo indica, Pedro já estava, talvez como Elias, debaixo daquele zimbro, né, pensando, meu fim chegou, acabou para mim, não tem mais nada para eu fazer. E eu lembro que eu preguei sobre esse texto, uma mensagem totalmente diferente, mas eu preguei sobre esse texto há alguns anos atrás, e considerando assim, que a gente está num quarto escuro, e alguém acende uma lâmpada, nosso olho, você pode estar, nosso olho dá uma coisa ruim, né? A Bíblia diz que o anjo, Pedro estava preso, e o anjo resplandeceu naquele lugar. Pensa, um anjo resplandecente chegando num lugar escuro. Era para o camarada levantar, encolher e tal, mas pelo que a narrativa conta aqui, Pedro, da maneira que estava, continuou, porque a Bíblia relata que o anjo teve que enfiar o dedo na costela de Pedro, e larga a costela. De tanto que Pedro estava meio que desanimado. Foram duas cenas, eu citei Elias debaixo do zimbro ali, porque no caso de Elias também um anjo apareceu, trouxe pão e água, e a Bíblia diz que Elias comeu e dormiu de novo. Então parece que Pedro viu aquele clarão, olhou, é um anjo, ele voltou a ficar quieto. O anjo cutucou nele e falou, levanta rapaz. E quando ele levanta, pelo que nós entendemos no contexto aqui, as cadeias que o prendiam caíram por terra. Tinha 16 guardas, 4 quaternos de guarda à frente da prisão, devia estar tudo no chão, só com o resplendor do anjo ali, e quando Pedro se levanta, segundo o texto que nós lemos, as cadeias caíram dos seus pés, e talvez das suas mãos, e talvez dos seus pés ali, e Pedro então ficou livre naquele momento, mas o anjo disse mais, pega a sua túnica, amarra a sua sandália. Depois o anjo falou, pega a sua capa, joga nas costas. E eu meditando sobre isso hoje, pensando a respeito disso hoje, enquanto o nosso segundo vice-pastor, o Célio, lecionava aqui na escola bíblica dominical, veio aquilo que o meu amigo professor Adriano chama de dialética aristotélica, dialética aristotélica, e ele falou uma coisa e eu pensei, logo ele falando da fidelidade de Mardoqueu, e eu pensando na fidelidade da igreja, dos filhos, e lembrei da situação de Pedro ali, em que ele foi enclausurado, a vida dele parecia ter acabado, mas Deus não se esqueceu dele, assim como Deus não se esqueceu de você, assim como Deus não se esqueceu de mim. Isso que nós relatamos aqui é história, é fato. De fato ele estava enclausurado, ele estava em uma prisão física, mas independente de pandemia ou não, nós podemos experimentar alguns tipos de prisões na nossa vida. O que seria prisão? Para a gente pensar metaforicamente, prisão seria um limite demarcado, do qual a gente não poderia sair, a gente não poderia ultrapassar aquele limite, e uma situação em que a nossa visão é curta. Se a gente for pensar em prisão no Brasil, mesmo que a pessoa esteja tomando um banho de sol, a única coisa que ele consegue ver
horizontalmente são os muros da prisão, no máximo as guaritas com os guardas ali, franco-atiradores, preparados para qualquer movimento brusco ali, eles usarem a sua artilharia e tirar a vida de algum detento. Então, a prisão ela limita o nosso espaço e limita a nossa visão. O que pode nos aprisionar hoje, por exemplo? As adversidades. As adversidades, elas tendem a nos aprisionar. Elas tendem a nos aprisionar. A pessoa, às vezes, por medo de se machucar, por medo de se ferir, a pessoa acaba que ela estabelece um limite chamado, muitas vezes, de zona de conforto, e ela transita, vive dentro daquilo ali. E Deus tem muito mais do que isso para nós. Nós fomos equipados. Nós fomos equipados para muito mais que isso. Mas o inimigo, ele consegue, né? Ainda que ele não consiga tocar na nossa vida, ainda que ele não consiga tocar na nossa família, muitas vezes ele nos aprisiona mentalmente, e ele nos impõe limites, e a gente acaba vivendo aquém daquilo que Deus tem preparado para nós. Aconteceu em Números 13:32, lá o relato, não é, dos espias, dos 10 espias. O versículo diz o seguinte: infamaram a terra que tinham espiado, dizendo aos filhos de Israel: a terra pela qual passamos a espiá-la é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. É interessante que esse relato vem depois do relato que confirmava o que Deus disse a respeito da terra. Deus falou: vou levar vocês para uma terra que mana leite e mel. E eles estiveram na terra, constataram que a palavra de Deus é real, que o que Deus prometeu, Deus colocou diante dos olhos deles. Mas talvez, por questões emocionais, provavelmente, vindas da sua história de escravidão no Egito, o povo pensou: todas as vezes que a gente se impunha, eles aumentavam o tanto de palha e de tijolo, o tanto de tijolo que a gente precisava fazer, a gente ainda tinha que pegar a palha. Então, muitas vezes é melhor a gente ficar quietinho no nosso canto. Em alguns casos mas a gente precisa ter discernimento. Nós estudamos aqui sobre Mardoqueu, sobre a hora de ficar calado e a hora de falar. Mardoqueu tinha a hora de ficar calado, ele ficava lá na porta do rei, mas ele presenciou uma conspiração contra o rei, e chegou o momento que ele não podia se calar, e ele levou conhecimento de Ester: olha, estão querendo matar o rei, eu ouvi essa conversa assim, 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 e as pessoas eram essas, essas e essas. A conspiração foi descoberta, os traidores foram presos, e foi feito o registro de que Mardoqueu ajudou a desvendar essa conspiração, não é? Isso depois lhe favoreceu no futuro. Então, é claro, a gente precisa ser inteligente e também precisa ter discernimento espiritual para saber que você não tem que dar palpite em tudo, não tem que dar pitaco em tudo, não tem que entrar em toda e qualquer situação, mas você precisa saber também que em alguns momentos Deus nos levanta para falar algo, Deus nos levanta para fazer algo, e ainda que a nossa presença vai incomodar outras pessoas, a gente não pode fazer nada. A gente não pode fazer nada. José, o que José tinha? Filho de Jacó. José, claro, filho de Raquel. Ele, Benjamim, era amado por Jacó. Ele era favorecido por Jacó. Mas os irmãos de José saíam para pastorear o rebanho do pai deles. Eles pegavam, matavam os cordeiros, faziam festa, faziam churrasco, esbanjava carne, aí chegava lá, tirava o couro, falava: o leão comeu. E José era honesto. O que aconteceu? Olhei para a Sônia ali,
lembrei da túnica de José. Sim. Deus tem túnicas assim coloridas para nós. José deu uma túnica colorida, Jacó deu uma túnica colorida para José. O que acontece? Isso incomodou os irmãos dele. Os irmãos dele até conseguiram calá-lo por algum momento, mas em outro tempo, eles vieram a estar diante do irmão dele de novo, só que agora, em forma de pedintes, não é? De quem pediu o favor do rei, e ele como governador do Egito, se colocou diante dos irmãos como todo-poderoso do Egito. Se Deus tem algo para nós, o que a gente pode fazer? Viver o melhor de Deus para a nossa vida, sem jactância, com humildade, mas não interessa, por mais humilde que a gente seja, por mais que a gente fique na nossa, como diz por aí, né, eu estou na minha, a nossa vida vai incomodar algumas pessoas, inclusive Satanás, principalmente Satanás. Mas o que a gente vai fazer? Nós vamos recuar, nós vamos nos trancar dentro dos limites que o próprio Satanás impõe? Jamais! Então nós temos que aprender a nos libertar dessas prisões que as adversidades colocam diante de nós. Nós precisamos crer, nós precisamos saber que assim como Pedro não foi abandonado lá na prisão, nós não somos abandonados em nossas adversidades. Deus está olhando sua vida, sabe, Deus está observando sua vida. Às vezes eu fico orando e pensando e falando, Senhor, mas eu sei, eu creio, por meio de Cristo Jesus, que o Senhor me ama, que eu sou valioso, que eu sou importante para o Senhor, a despeito dos meus erros, a despeito da minha humanidade latente. Eu te amo, eu te quero, eu quero acertar, eu quero viver conforme a sua vontade. Eu sei que o Senhor me ama, mas Senhor, pensando no meu tamanho, fisicamente, comparando com o universo, o que eu sou para o Senhor me observar, para o Senhor olhar os meus momentos de luta, os meus momentos de angústia, os meus momentos de ansiedade? O que eu sou? Aí eu me lembro de Paulo dizendo, na verdade nós não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, e intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Deus está te observando, quando você canta, quando você chora, quando você anda, quando você ora, Deus está te observando. Mas é necessário que nós possamos ter essa condição de entender que os limites que nós temos foram dados pelo inimigo, não por Deus. Deus alarga a nossa fronteira. Deus alarga a nossa fronteira. E, em segundo lugar, nós precisamos entender que muitas vezes nós temos uma visão equivocada, errada, da nossa própria situação. Às vezes nós temos uma situação equivocada, uma visão equivocada da nossa própria situação. Às vezes nós nos conformamos com esses limites que o inimigo coloca, e a gente começa a pensar, não, minha vida é só isso aí mesmo. Não estou falando em mudança brusca, financeira na vida de ninguém, e pode acontecer também. A gente não busca, não é só dinheiro não, irmãos, até porque dinheiro em si, pelo dinheiro, pela busca do dinheiro, coloca a pessoa num círculo vicioso, e a pessoa quer mais, quer mais, quer mais, quer mais. Eu lembro de na época que Rockefeller era o homem mais rico do mundo, um repórter perguntou para ele assim, quanto de dinheiro é necessário para um homem ser feliz? Aí Rockefeller respondeu, um pouco mais do que ele tiver. É um círculo vicioso, não é? Então não estou falando apenas de finanças, mas também de finanças, claro, a gente precisa progredir na vida, não é? Mas assim, é o nosso contexto de saber e poder declarar como Paulo declara,
como Deus disse para Paulo, aliás, né? A minha graça te basta. Então Paulo declara, uma vez que a graça do Senhor me basta, eu entendo e percebo que o poder de Cristo na minha vida se aperfeiçoa na minha fraqueza. A maioria das pessoas, ela projeta uma vida diferente. Ah, se eu tivesse estudado no tempo certo. Ah, se eu tivesse feito isso. Ah, se eu... Irmãos, o que Deus diz para nós? Já preguei sobre isso aqui tem pouco tempo. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço uma coisa nova. Nós falamos hoje do tema da nossa convenção, uma igreja revigorada para um novo tempo. Esquece. Olha para aquilo que você é, olha para aquilo que você tem. É a partir disso que Deus quer fazer a sua vida feliz. É a partir disso que Deus quer fazer a sua vida abençoada. É a partir desse sentimento que Deus quer encher o seu lar de harmonia, de paz, de esperança. Então, muitas vezes nós temos uma visão equivocada da nossa própria existência. Deus, Ele aponta para os seus propósitos diante de nós. Claro que eu vou encerrar falando sobre o versículo que eu li, mas há 1 minuto Pedro estava ali deitado, penso eu, eu tenho convicção, mesmo que ele não tivesse, mesmo que ele não fosse uma pessoa depressiva, enfim, ele estava num momento de depressão ali, né? Preso, sozinho, talvez sem esperança. 1 minuto ele estava assim, no outro minuto ele estava sem entender nada, porque a Bíblia diz que ele saiu, no versículo depois que nós lemos, que ele saiu, os portões se abriram, né? E ele saiu, e ele não sabia se aquilo que ele estava vivendo era um sonho, se era real, o que era que estava acontecendo, mas o fato é, que há 1 minuto ele estava deitado ali, desacorçoado, num bom goianês, descabriado, triste, abatido, sozinho. No minuto seguinte ele estava ouvindo o anjo: rapaz, joga essa capa nas costas, vamos embora, vamos sair daqui, vamos andar, rapaz. Então assim, o que a gente precisa para Deus fazer algo na nossa vida? A gente precisa simplesmente ouvir a voz que ecoa. A voz do Senhor está ecoando, mas às vezes as adversidades falam tão alto, os problemas e as dificuldades falam tão alto, que a gente não consegue ouvir a voz do Senhor, que segundo a Bíblia é mansa, é tranquila, e a gente precisa ouvir a voz do Senhor. Lucas 21, do 14, e o 14 e o 15, diz assim: proponde, pois, em vossos corações, não premeditar, como a vez de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria, a que não poderão resistir, nem contradizer, todos quantos se vos opuserem. Esse contexto aqui, Jesus está orientando os discípulos: vocês vão ser odiados, vão ser perseguidos, mas vocês vão ter que pregar o Evangelho, vocês vão sair assim, assim, e não precisa premeditar. Eu vou colocar sabedoria, vou colocar a palavra na boca de vocês, a ponto de convencer todos aqueles que lhes opuserem. Esse texto vale para a nossa vida. Por quê? Porque a vida do cristão, ela é a pregação do Evangelho 24 horas por dia, se não por palavras, pelo menos pelo nosso testemunho, pela nossa atitude, pelas nossas ações. A nossa vida, como alguns dizem por aí, né, é o 5º Evangelho, talvez o único que muitos irão ler, porque não vão ler a Bíblia, mas vão ler a nossa vida, como servos do Senhor. Então o que acontece? Não precisa ter aflição, não precisa ficar angustiado, não precisa ficar triste, a gente só precisa se levantar e andar, a gente só precisa tomar posição, porque se a gente toma posição, as cadeias caem. Se a gente toma posição, não é?
as portas se abrem diante de nós. E se a gente toma posição e o anjo vê, fala, quer dizer que você levantou? Então agora me segue. Nós precisamos entender como a coisa funciona. Terceiro lugar para a gente terminar. Ao Filho de Deus nunca falta a direção. Ao Filho de Deus nunca falta a direção. Eu vou repetir o que eu disse agorinha. Pode ser que os nossos olhos estejam colocados nas circunstâncias, pode ser que os nossos ouvidos estejam ouvindo muito o barulho do vento, o barulho da tempestade, e a gente não consiga ouvir a voz do Senhor que nos orienta, mas que Deus nos orienta, Ele nos orienta. Eu desafio você, como experiência pessoal, e eu creio que você já teve essa experiência quantas vezes na sua vida? Muitas vezes. De às vezes a gente está meio atordoado, meio preocupado, meio ansioso, meio tenso. E, irmãos, eu não menosprezo aquilo que traz ansiedade ou medo, não, eu não desvalorizo, não. Cada um tem o seu sentimento e cada um tem a sua estrutura, está certo. Tem gente que tem mesmo a sua ansiedade, tem gente que tem o seu medo. Tudo bem, a pessoa é assim. Agora, ela tem a oportunidade de, em Cristo, lutar contra ou se entregar. Então nós estamos falando aqui sobre lutar contra, não é? Se o barulho do vento é muito forte, se as ondas do mar são muito altas, e a gente não consegue ter discernimento de que Deus está conosco, e não estamos ouvindo a voz do Senhor, é um momento para a gente parar, orar e clamar, pedir ajuda. Não tem nenhum problema. Aliás, é louvável, né, que nós cheguemos diante do nosso Deus e digamos o seguinte: Senhor, me ajuda. Me ajuda, Senhor. Agora, você tem que falar isso, você tem que orar com as suas próprias palavras, rasgando o seu coração diante do Senhor, e permitir que a sua mente e o seu coração possam ouvir aquilo que Deus tem para te falar e tem para te dizer. Eu fico imaginando Agar no deserto. Acho que a maioria conhece a história de Agar. Eu não estava lembrando dela, mas eu termino usando o que eu estou falando para falar sobre Agar, né? Agar entrou na vida de Abraão, né? Não foi por vontade dela. Como é que Agar entrou na vida de Abraão? Abraão desceu para o Egito, porque havia fome em Canaã, mentiu que Sara era sua irmã, Faraó levou Sara para o harém dele lá. Eu sempre digo que eu fico descansado nisso aí, porque antes das mulheres entrarem diante de Faraó, elas passavam 1 ano, 2 anos, tomando banho de leite, de cabra, tomando banho de óleo de mirra, tomando banho de não sei o que, até tirar aquele cheiro de camponesa, né? E, enfim, aquela coisa toda lá e tal. Mas beleza, quando Deus revela para Faraó que ele estava com a mulher de Abrão, e Faraó então dá uma dura em Abraão, fala: rapaz, você tinha que ter falado, e ele expulsa Abraão de lá, com tudo aquilo que Abraão tinha, com tudo aquilo que Abraão ganhou e conquistou no Egito. Agar provavelmente foi com Sarai, com Sara, porque eu penso que ela foi dada, porque ela era escrava de Agar, né? Ela era escrava, ela não saiu do Egito por conta própria. Então ela foi dada como um presente de Faraó para Sara. Então pega tudo que vocês têm. Escravo era um pertence, né? Tudo que vocês têm, tira daí. Então Agar não pediu para entrar na vida deles. De repente, eles acharam que Deus estava demorando para cumprir a promessa. Sara fala: Abraão, fez um combinado com ele lá, todo mundo conhece a história, que Agar tenha filhos por mim. E Agar engravidou e teve a Ismael. Depois Deus cumpriu a promessa
que ele iria cumprir mesmo, o povo é que não aguentou esperar, e nasceu Ismael, e vocês viram aquela coisa, daquela implicância que havia entre as crianças, e logo entre as mães, né? Porque embora ela continuasse sendo escrava, ela tinha um filho do patrão. Era uma coisa meio assim, meio difícil, gerou uma tensão ali. Aí Sara falou assim, ó, pega essa mulher e esse menino e manda embora, não quer ver nenhum dos dois aqui. Abrão, com dor no coração, Deus fala para ele, ó, fica tranquilo, pode fazer o que a sua mulher mandou, pode mandar embora, porque eu vou cuidar. Eles deram um pouco de pão para eles, um pouco de água, chegou o momento que a comida acabou, a água acabou, e aquela mulher ficou no deserto, sem ter o que fazer, sem ter como alimentar o filho. A Bíblia diz que ela deixou o menino e saiu distância de um tiro de arco, uns 150 metros de distância, para não ouvir o menino chorar, mas não adiantou, porque o anjo apareceu para ela e falou assim, o choro do menino chegou lá no céu. Esse é o nosso Deus, irmãos, não é? O choro chega lá, não tem para onde correr, não tem para onde fugir. Se Deus tem uma promessa na sua vida, e eu creio que tem, o que a gente precisa fazer, irmãos, é nos envolver com o Senhor. Ah, pastor, mas por que que? Eu não sei como é que você vive a sua vida, acredito que você ame ao Senhor, que você leve a sua vida e tal, mas às vezes a gente consegue um saláriozinho, às vezes a gente consegue se manter, e a gente começa a viver daquilo ali, e começa a ter um relacionamento religioso com Deus, e Deus quer mais do que isso de nós, Deus quer mais do que isso de nós, Deus quer o nosso coração inteiro. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Irmãos, eu não sei o que aconteceu, não sei, eu sei que o anjo chega para Agar, e Agar está chorando, desesperada, e o filho dela chorando lá longe, e ela, vou morrer, estou abandonado, estou sozinho. Leia o texto, eu não lembro se o anjo mandou ela olhar para o lado, ou se ela olhou para o lado e viu. Eu sei que ela olhou para o lado, e ela viu um oásis. Para quem conhece essa palavra, oásis, sabe que é água no meio do deserto, escaldante, um poço, um lago. Geralmente a paisagem do oásis inclui umas palmeiras, né? Um coco, aquela coisa lá que serve para você tomar água do coco, comer ali ainda assim. Você encontrou um oásis no deserto, você não vai morrer de fome. E algumas pessoas ainda vão além, dizem que a fortuna de Ismael começou, porque o menino começou, eles se assentaram ali perto daquele oásis, por certo Deus mantinha aquele lugar sempre verde, sempre florido, para manter a promessa dele com Abraão, e eles começaram a atender alguns viajantes, ficou como um ponto de apoio, e o povo pagava pela água, o povo pagava pela comida, o povo passava por ali, e eles começaram a construir uma fortuna, e Ismael ficou realmente muito rico. Então o que a gente precisa fazer? A gente precisa tirar os nossos olhos das circunstâncias, a gente precisa tirar os nossos olhos do vento, das ondas, e olhar para o Senhor, e ouvir a voz do Senhor, que muitas vezes no meio da tempestade, se a gente não prestar atenção, a gente não ouve. Aí a gente fala assim, tá, eu saí da prisão, pastor, eu consegui, lutei, venci, e aí? E aí, irmãos, que o nosso texto que nós lemos, termina com o anjo dizendo assim, lança a sua capa nas costas e segue-me. Vamos pensar numa roupa de alguém que não estava fazendo nada naquela época, na época de Jesus. Eles tinham umas rouponas largas, aí eles chegavam em casa, tiravam a corda que eles amarravam aquilo, ficava com aquela roupa larga ali, não é? Talvez descalço, enfim. A capa era para você proteger do sol, quem sabe proteger da chuva, era quando você ia fazer alguma coisa, era a sua roupa de sair para fazer algo, não é? Para cumprir um propósito. E ele na cadeia estava lá largado, a roupa toda desamarrada, o anjo levanta, cinja a sua roupa, calça a sua sandália, amarra a sua sandália. Feito isso,
toma a sua capa, lança nas costas, ou seja, rapaz, você tem um propósito a cumprir. Eu estou buscando o meu, faço um punhado de coisa, e acredito que de alguma forma Deus nos abençoa, assim, de alguma forma Deus age, você só tem que estar no lugar certo, na hora certa. Lembrei de uma coisa aqui, para a gente orar e terminar, temos um bom tempo ainda, mas nós vamos terminar mais cedo, uns 10 minutos. Lembrei de eu era recém-casado, né? Crente, firme na igreja, ministro de louvor, acho que eu não era diácono ainda, então eu cantava, ia na casa dos cultos familiares, cantava, tocava, mas não pregava, não orava. Aí nós fomos num grupo familiar, eu com a pastora Eliane, né, nós, nenhum dos dois pastores ainda, cantamos e tal, e não sei o quê, beleza, terminou o culto lá, na hora de quem quer oração, uma jovem estava lá, eu nem lembro quem é essa pessoa, não lembro se a pastora Eliane lembra quem é, se era conhecida da família dela lá. Uma jovem falou assim, olha, apareceu uma coisa em mim, parecendo um furúnculo, e não estoura, mas isso não tem jeito, não sai. Eu fui no médico, o médico disse que vai ter que cortar, tirar, é uma pequena cirurgia, não sei o quê, amanhã, cedo eu estou indo lá, e eu queria que vocês orassem. Naquele momento nós oramos, quando é mulher assim que está junto, eu peço para o pastor Eliane para ou abraçar a mulher, ou pôr as mãos sobre a mulher assim, né? E oramos, 2 crentes lá, que não tinha cargo nenhum na igreja, nem nada, e oramos por aquela menina e tal. No outro dia, naquela época não tinha WhatsApp, né? Ligaram para a gente, ou ela foi na casa da mãe dela, e a mãe dela recebeu a notícia, que a menina estava tomando banho de manhãzinha, para ir para o médico. Quando ela foi ensaboar o local da ferida lá, não é? Que era no corpo dela, enfim, em algum lugar lá, estourou, saiu tudo, limpou, que ficou totalmente restaurado. Então assim, são coisas que a gente só precisa negar, ou não é essa palavra que eu quero, rejeitar o espírito de timidez, e assumir a nossa posição de ousadia, e dizer, eu sou filho de Deus, Deus vai trabalhar e agir na minha vida, e através da minha vida. Eu não sei quantos aqui sentem que estão em algum tipo de prisão. Eu olho em algumas áreas da minha vida assim, eu sinto, eu tenho que romper nessa área, parece que eu estou meio preso nessa área, parece que eu chego até certo ponto e não vai mais. Eu creio que Deus quer expandir, quer alargar, quer abrir portas para a nossa vida. Não sei se você acha que alguma área da sua vida, ou mais de uma, você sente que de alguma forma alguém, ou o próprio inimigo impôs algum limite, que você fala, mas não é possível. Hoje é noite dessas cadeias caírem. Hoje é noite desses limites serem destruídos, e Deus abrir portas, e alargar as suas tendas, e os seus limites, as suas fronteiras. Mas para isso você precisa de ouvir o Senhor como filho que você é, não como um ser humano comum, que é jogado de um lado para o outro pelo vento no seu barquinho. A gente pode até ser jogado de um lado para o outro no nosso barquinho, a diferença é, Jesus está dentro, e nós não vamos perecer. Então eu quero que você fique de pé, e nós vamos orar agora. Nós vamos orar agora. E sabe aquele desânimo? Aquela falta de vontade, isso aí, você pode imaginar Pedro, sem a sua roupa toda desamarrada, ele lançado num canto da prisão. Pense em Deus restaurando o seu ânimo. Pense em você arrumando a sua roupa, calçando o seu calçado, não é? Jogando a capa sobre os seus ombros e dizendo, Senhor, estou pronto, Senhor, estou pronta, usa-me, faça o seu milagre,
na minha vida e na vida dos meus.